Olá, eu sou o professor Juliano Colombo e este é o aulão FCC Processo Civil, onde nós vamos trabalhar com as principais dicas, as principais questões e principais matérias que você vai enfrentar neste domingo. Então acompanhe a aula, onde você vai ter várias dicas, vários macetes preparatórios para poder enfrentar e realizar esse teu sonho de ser aprovado. Vamos lá então, passando para o quadro, para verificar as principais matérias que você será submetido. O primeiro tópico de todo edital trabalha com ato processual. A grande matéria aqui, citação. Nesse domingo, você pode encontrar sobre citação algumas questões bem pertinentes relacionadas, por exemplo, à forma, modalidade de citação. As modalidades de citação nós temos pelo correio, por edital, por oficial de justiça e por meio eletrônico, certo? Então, por meio eletrônico. São as formas de citação. Vai visualizando que uma memória fotográfica sempre é importante em termos de questões da FCC, que na maior parte dos casos prima por uma literalidade do artigo. Então, pelo correio, por edital, por oficial de justiça e por meio eletrônico. A banca gosta também de puxar essa citação por oficial de justiça, colocar a citação por hora certa ou com hora certa. Te liga que a citação com hora certa, ela somente poderá ser realizada na modalidade do oficial de justiça. E aí, quando que eu teria a citação por hora certa? Quando por 3 vezes o oficial de justiça comparece à residência do citando, ao endereço citando, ou busca encontrar o citando, e percebe que há uma suspeita de ocultação. Então, te liga que não seria somente 3 vezes sem encontrar o réu, seriam 3 vezes mais suspeita de ocultação. Se o oficial de justiça comparece por 3 vezes, havendo suspeita de ocultação, ele poderia realizar a citação por hora certa. Isso significa que ele intima uma pessoa da família, um vizinho, que no dia imediato, na hora designada, ele vai voltar. Se não encontrar o réu, ou caso não encontre então o citando, ele dá por feita a citação e comunica isso, lavra uma certidão, comunicando isso e entregando a contrafé, a cópia, portanto, à pessoa da família. Toma cuidado também que a citação pelo correio normalmente ela é a regra, mas nós temos algumas modalidades, algumas formas de processo em que a citação pelo correio não poderia ser realizada. Então, como é a regra, mas ela não pode ser realizada e normalmente, em alguns casos, cairia para o oficial de justiça. Como, por exemplo, se eu vou citar o incapaz, como, por exemplo, nos processos de execução, como, por exemplo, pessoa jurídica de direito público, nas ações de Estado. Então, nesses casos relacionados, quando não tem serviço de entrega de correio, quando o autor requerer de outra forma, nesses casos relacionados, a citação pelo correio não será feita. Normalmente vai cair para o oficial de justiça nesse caso. Normalmente cai para o oficial de justiça. Só te liga também, e aí te prepara, porque isso pode ser cobrado no domingo, a citação por edital, ela não precisa ser a primeira modalidade de citação ou ainda somente quando esgotadas as outras modalidades. A citação por edital, ela normalmente vem depois que eu tentei pelo correio, não encontrei o réu, tentei por oficial de justiça, não encontrei o réu, aí sim eu cito por edital. Só que ela também, te liga nesse aspecto, ela pode ser a primeira forma de citação. A citação por edital pode ser a primeira modalidade de citação. Quando? Por exemplo, para réu incerto, para réu desconhecido ou em local incerto, porque não tem como mandar o oficial de justiça para o local incerto. Não tem como mandar o oficial de justiça citar o réu incerto. Como assim acontece ou pode acontecer nas ações de consignação em pagamento ou na própria uso capião, certo? Então te liga nesse aspecto, citação sempre é uma modalidade bem importante. Quando pode ser realizada, quando não pode, as modalidades, a citação com hora certa muito cobrada no histórico aí da Fundação Carlos Chagas, certo? Vamos para o próximo tópico. No domingo também tu pode encontrar lá uma questão sobre competência. E aí tu pensa, essa eu vou acertar, essa é caixa, porque competência tem algumas modalidades aí bem específicas dentro da estrutura da competência. Quando nós falamos em competência, a primeira matéria interessantíssima aqui é a competência no nível internacional. A competência internacional
que tu te liga, tem uma técnica que a gente consegue enfrentar relacionando a quando ela pode ser comum ou concorrente ou exclusiva. Olha só, competência internacional concorrente, que diz respeito a situações em que o país permite o julgamento aqui no Brasil, mesmo eventualmente estando relacionada com uma ação que possa ser julgada no exterior. Isso está lá no artigo 88 do Código de Processo Civil. A competência exclusiva, internacional exclusiva, está lá relacionada no artigo 89 do Código de Processo Civil. Aí tu te liga assim, ó, sempre que falar em imóveis, nós trabalhamos com hipótese de competência exclusiva, competência internacional exclusiva. Como assim? Para os imóveis situados no território brasileiro, quem vai julgar é a Justiça brasileira. Isso é uma competência exclusiva aqui do Poder Judiciário brasileiro. Então esse tópico aqui é bem importante, liga nisso, isso cai bastante. Para finalizar, não há litispendência em termos de competência internacional, conforme nos diz o artigo 90 do Código de Processo Civil. Como assim não há litispendência? Não há litispendência entre uma ação que tramite aqui no Poder Judiciário brasileiro e uma ação que tramite no Poder Judiciário estrangeiro. Isso nos diz o artigo 90, questão bastante cobrada também pela existência de litispendência entre uma ação que tramite em território nacional e uma ação que tramite em território estrangeiro, pois não haverá litispendência nesse tópico de ações aí. Outro tópico importante dentro da competência, competência interna absoluta e competência relativa. É importante você entender quais os tópicos específicos da categoria de competência internacional e de competência interna absoluta e relativa. Vamos lá para tentar entender este tópico aí. Neste domingo, você pode ser questionado relacionado com o que seria competência absoluta e o que seria uma competência relativa. A competência absoluta seria aquela que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz, enquanto a competência relativa dependeria de provocação, certo? Essa aqui depende de provocação da parte. Tópicos importantíssimos dentro da competência. Competência absoluta, matéria e hierarquia. Dentro da hierarquia nós temos competência absoluta pessoal e funcional. Então te liga aqui, ó. Competência absoluta pode ser conhecida de ofício pelo juiz, não depende de provocação, portanto não preclui. Palavras fundamentais, matéria e hierarquia, a chamada hierarquia pessoal e hierarquia funcional. Então se cair lá competência pessoal, está ligado à competência absoluta. Agora, competência relativa, depende de provocação. Palavras fundamentais aqui, valor e território. Valor e território são causas de competência relativa. Fundamental que você entenda esse aspecto aqui. Competência relativa, valor e território. Grande chave de resposta que nós temos aqui. Olha só, se falar na tua prova vara privativa ou vara especializada, vara privativa ou vara especializada, nós estamos trabalhando com competência absoluta em razão da matéria. Se falar em foro de eleição, nós estamos trabalhando com competência relativa. Foro de eleição, típico caso de competência relativa. Então te liga nesse esquema, nessas palavras fundamentais, que elas são bem importantes. Aí tu vai lá no domingo, enfrenta essa matéria e consegue desenhar basicamente o que é competência absoluta e o que seria competência relativa. Para fundamentar ainda o tópico de competência, dois pontos fundamentais aí. Olha só, esquecendo que você viu aqui, nós temos normas próprias fixadas de competência territorial pelo Código de Processo Civil.
por exemplo, do artigo 94 ao 100. Não esquece que ações reais de direito imobiliário, como por exemplo, uso capião, como por exemplo as ações possessórias, previstas lá no artigo 95 do Código de Processo Civil, nós temos como foro competente o foro da situação da coisa. Situação da coisa. Fundamental que você entenda. Se a ação é de direito real imobiliário, na propriedade, portanto, posse, demarcação, divisão, enunciação de obra nova, não cabe escolher. Caberia o foro da situação do imóvel, foro da situação da coisa. Para as ações de direito pessoal, cai na regra geral de direito pessoal ou sobre móveis, nós temos basicamente aí o foro de domicílio do réu. Aí vai para a regra do domicílio do réu. Então te liga nesses dois sistemas que ele é bastante cobrado aí em termos de questões, certo? Não esquece também que acidente de trânsito, acidente de veículo, previsto lá no artigo 100, parágrafo único. Vamos tocar porque o interesse aqui é várias informações. Artigo 100, parágrafo único, a questão de acidente de via terrestre, trânsito, portanto, veículos, pode ser o foro do autor da ação, que normalmente vai ser a suposta vítima, ou do local do fato. Questão muito cobrada aí, previsto lá no artigo 100, parágrafo único. Lá você encontra isso. Artigo 100, parágrafo único do Código de Processo Civil. Se acidente de veículo de via terrestre, pode ser a demanda no foro do autor da ação, que em tese aqui, ó, te liga nisso, vai ser a vítima do acidente ou do local do fato. Essa é a base aí dentro do sistema de competência. Outra matéria bem importante aqui diz respeito às nulidades processuais, certo? Todo o sistema de nulidades processuais. O que nós temos aí importante sobre a sistemática de nulidades do ato processual? Nulidades processuais você tem que saber alguns tópicos. Então lá no domingo tu vai enfrentar, se cair uma questão sobre nulidades, algumas peculiaridades aqui bem específicas. Primeiro, você tem que saber que nulidade absoluta se divide em absoluta ou relativa. E aí você sabe que a nulidade absoluta, ela é muito mais voraz do que a nulidade relativa. Ela é uma nulidade muito maior do que a própria nulidade relativa. Portanto, aquilo que é de ordem absoluta está afrontando ordem pública. Se está afrontando ordem pública, poderá ser declarada de ofício pelo juiz. E, portanto, a nulidade absoluta, ela tem essa grande peculiaridade que é a possibilidade de ser dada de ofício, ser declarada de ofício pelo juiz. E ela, portanto, independe de provocação. Ela pode ser dada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Não há preclusão para a nulidade absoluta. Portanto, nós colocamos aqui, ó, nulidade absoluta de ofício, enquanto a nulidade relativa dependerá de provocação. Esse é o aspecto principal aqui. Sobre nulidades ainda, nós temos a teoria do aproveitamento máximo dos atos processuais. Né? Teoria do aproveitamento máximo dos atos processuais. Como assim? Dentro do sistema de nulidades, teoria do aproveitamento. O que seria a teoria do aproveitamento? Sempre no âmbito de nulidades, eu tenho que determinar quais atos processuais são atingidos pela nulidade. Então pode acontecer, até mesmo no caso de uma nulidade absoluta, que eu não vá decretar a nulidade de todo o processo. Quando existe uma nulidade, ela vai declarar nulo os atos decisórios que estão respingados pela nulidade. Portanto, eu não vou decretar tudo nulo. Eu vou aproveitar aqueles atos processuais, como se fosse uma árvore, assim, ó. Aquela árvore terrorífica da Branca de Neve, assim, sabe? Então,
se esse galho está podre, eu não corto a árvore, eu corto os galhos. Eu respeito o ato processual. Isso na categoria da chamada teoria do aproveitamento máximo dos atos processuais. Te liga também que sobre nulidades, nós temos uma sistemática bem importante afirmando o seguinte: não há nulidade sem dano, certo? Sempre, para a decretação da nulidade, eu tenho que verificar o prejuízo. Não há nulidade sem dano, não há nulidade sem prejuízo. Isso é um ponto importante. Te liga aqui, ó. Ainda que aquela nulidade seja absoluta, se ela não causar prejuízo ao autor, ao réu ou ao interesse público, ela não será decretada. Se o juiz puder decidir o mérito a favor de quem aproveita a declaração de nulidade, ele não vai declarar, não vai mandar repetir. Isso porque não haveria em tese prejuízo, não haveria em tese dano. Prejuízo, dano, atingir finalidade. Esse é o aspecto importante para a decretação da nulidade. Pois, se acontecer uma nulidade e não for verificado dano no processo, essa nulidade, ainda que absoluta, ela não seria declarada, certo? Esse é um ponto importantíssimo aí para você entender dentro dessas situações, dentro da sistemática, muito própria aí acerca das nulidades processuais. Então te liga nesse aspecto que ele é um ponto bem importante aí dentro da sistemática dos atos processuais. Outro aspecto relevante, e aí é derivado ainda dentro das nulidades, é que aquele que deu causa à nulidade não pode pedir a sua decretação. Então, se eu dei causa à nulidade, eu não posso pedir a decretação desta nulidade em meu favor. Quer dizer, eu não posso dar causa a uma nulidade indevidamente e requerer a decretação dela em meu favor. Esse aspecto, portanto, dentro da sistemática de nulidades. Saber diferenciar nulidade absoluta e relativa, temas de ordem pública, afronta direta à lei, nulidade relativa, dependeria de provocação, a figura da teoria do aproveitamento máximo dos atos processuais e a ideia da existência muito própria de prejuízo e dano para a decretação da nulidade. Te liga ainda que, nesse sistema que nós estamos falando de atos processuais, competência e nulidade, quando eu tenho um foro de eleição, e aí foro de eleição é que tipo de competência? Absoluta ou relativa? Se você verificar no domingo a palavra foro de eleição, basicamente ela é de competência relativa, certo? Porque ela está ligada aos conceitos de valor e território. Então, foro de eleição, basicamente de competência relativa. Só te liga aqui que tem uma peculiaridade, que a Carlos Chagas gosta de perguntar, assim como outras bancas. Esta palavra aqui, foro de eleição, se ele for em contrato de adesão, aí, nesse aspecto específico, então colocado, o juiz poderia conhecer de ofício. Então, competência relativa, o juiz não atua de ofício. Só que se o foro de eleição foi eleito em um contrato de adesão, é porque em tese ele não foi muito bem eleito, porque o contrato de adesão é imposto. Eu só vou aderir ao contrato. Aí vale a norma do artigo 112, parágrafo único do Código de Processo Civil, que autoriza, portanto, o juiz conhecer de ofício, declinar para o domicílio do réu e, portanto, de ofício, o foro de eleição em contrato de adesão, beleza? Esse aspecto importantíssimo aí quando nós trabalhamos com a figura foro de eleição. Outra modalidade extremamente importante, nível de concurso, é você saber a parte dos recursos, uma matéria muito cobrada sempre no ambiente aí de concurso público. Então, a parte do recurso dentro da FCC lá, normalmente se pergunta muito sobre agravo e apelação. A diferença das duas modalidades, agravo e apelação. A FCC gosta de perguntar, uma pergunta bem técnica, relacionada à estrutura do agravo de instrumento ou agravo retido. Quando que caberia agravo de instrumento e quando que caberia agravo retido? Isso é uma pergunta bastante colocada aí dentro da estrutura da banca. Agravo de instrumento ou agravo
retido, certo? Essa é a modalidade. Ou AR, agravo retido, agravo instrumento. Qual a diferença? A diferença é que os dois, aí nós temos os pontos iniciais de similitude. Os dois estão relacionados com decisões interlocutórias, certo? Então, havendo uma decisão interlocutória, eu posso atacar ela pelo recurso de agravo. A regra, não esquece disso, é o agravo retido. Essa é a regra do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil estipulou como regra o agravo retido. Essa é a base, a regra, portanto, dentro da estrutura do agravo. O agravo de instrumento vai ser cabível pelo artigo 521 em 3 modalidades. Ou ele vai ser cabível de uma decisão que cause lesão grave de difícil reparação, ou do não recebimento da apelação, ou dos efeitos em que a apelação é recebida. Então, sempre caberá agravo retido, salvo se aquela decisão interlocutória ela for atacada de uma decisão que cause lesão grave de difícil reparação, se aquela decisão interlocutória for uma decisão que não receba o recurso de apelação ou que esteja relacionada quanto aos efeitos em que a apelação é recebida. Esses tópicos importantíssimos aí dentro da matéria. Sobre recurso de apelação, nós temos, cabe apelação de uma sentença. Toma cuidado aqui na apelação com o chamado juízo de retratação. De regra, publicada a sentença, está lá no 463, nós temos uma preclusão consumativa para o juiz. Como assim? A partir do momento que publica a sentença, o juiz não pode mais alterá-la, em virtude de mudança de opinião. Ele só pode alterar em 2 incisos previstos no 463. Se for de ofício, para corrigir inexatidão material ou erro de cálculo. Na hipótese específica de embargos de declaração, aí dependeria de provocação da parte, ele também poderia, nesse aspecto aí relacionado, estar vinculado à ideia própria de mudar a sentença, evitando aí uma contradição, uma omissão ou uma obscuridade. Isso previsto lá no 463. Nós temos outros 2 aspectos que é permitido, a partir do protocolo da apelação, ao juiz retratar-se da decisão. Uma permissão está lá no 296. Seria o prazo de 48 horas que ele tem para se retratar daquela decisão dada de indeferimento da inicial. O juiz indefere a inicial, o autor apela, ele tem 48 horas para se retratar daquela decisão. Ou então nos casos do artigo 285-A, quando seria o julgamento liminar de improcedência da ação. O juiz autorizado para questões exclusivamente de direito, em que ele já tenha reiteradas decisões de improcedência, ele pode julgar totalmente improcedente, dispensando a citação. Se o autor recorre, ele tem, te liga aqui, 5 dias para se retratar daquela decisão então posta. Aí nós temos o prazo de 5 dias, que seria basicamente aí um juízo de retratação a partir daquela decisão, beleza? Sobre recursos, te liga nesse aspecto. Diferenciar agravo retido e agravo instrumento e as possibilidades do juízo de retratação na apelação. Neste domingo pode então ser questionado alguma coisa relacionada com isso. E se cair, vai para cima exatamente nesse aspecto aqui da diferenciação entre agravo retido e agravo de instrumento, beleza? Outro aspecto importante, processo de execução. Te liga nos aspectos aí bem relacionados dentro do processo de execução, que é uma categoria muito própria, que costuma cair pela Fundação Carlos Chagas sobre execução. Bom, primeiro aspecto é você entender que a execução, ela será cabível frente a títulos executivos extrajudiciais. Então, título executivo extrajudicial. Basicamente essa sistemática aí. Aspecto principal, citação do réu. A citação do réu nas obrigações de quantia, então te liga, citação do réu nas obrigações de quantia será para pagar em 3 dias. Para pagar em 3 dias. No nosso atual processo de execução pelo Código de Processo Civil, a citação ela não poderá ser pelo correio. Não poderá
ser pelo correio, ela vai por oficial de justiça, certo? Oficial de justiça. Essa é a regra da citação no processo de execução do Código de Processo Civil. Por que eu estou dizendo isso no processo de execução do Código de Processo Civil? Porque se for, te liga também na execução fiscal, nos tópicos de execução fiscal, na execução fiscal, a citação poderá ser feita pelo correio, certo? Na execução fiscal, citação poderia ser feita pelo correio. Essa é uma modalidade. A execução fiscal, você sabe, prevista lá na Lei 6830 de 80, certo? Então, execução fiscal, Lei 6830 de 80. A citação poderia, nesses casos de execução fiscal, ser feita pelo correio. Já no processo de execução comum, não poderia ser feita pelo correio a citação. Justamente por quê? Justamente porque se entende aqui que, pela modalidade de citação pelo correio, como eu vou buscar a penhora e como o oficial de justiça tem o poder de citar, penhorar e avaliar, ele já vai ser cumprido inicialmente aí pelo oficial de justiça. Tópicos importantíssimos que você tem dentro do processo de execução. Uma questão que cai bastante aí dentro da figura da execução seria a penhora de bens, né? Porque uma vez não pago aquele valor, eu passo então para toda aquela sistemática aí de possibilidade de penhora de bens, né? E aqui te liga no aspecto dos bens impenhoráveis, que cai bastante, repertório de bens impenhoráveis. Bastante cobrado então nas questões, bens impenhoráveis, como por exemplo, o salário, vencimento, subsídio, como por exemplo, os bens que guarnecem a residência, salvo de elevado valor, certo? Então, os pertences do executado, salvo de elevado valor, contempla também que lá nos bens impenhoráveis, você não tem a palavra mínimo existencial, você tem um médio padrão de vida, previsto lá no repertório de bens impenhoráveis. Livros, máquinas e todos os equipamentos, ferramentas úteis ao exercício de qualquer profissão, também colocado na impenhorabilidade técnica aí dos bens, né? Na impenhorabilidade daqueles bens, porque vai impossibilitar. O salário, vencimento, provento, só estaria colocado e teria uma exceção se é para pagar verba alimentar. Aí sim ele poderia ser submetido à penhora. Isso estabelecido então no Código de Processo Civil. Bens impenhoráveis também, seguro de vida seria impenhorável, né? Então a quantia recebida, a figura do seguro de vida na sua natureza própria, também verificada aí no grau de impenhorabilidade. E claro, uma matéria também muito colocada, porque envolve aí tanto matéria estadual quanto matéria federal, é aquela ideia de eu não poder alegar a impenhorabilidade se a cobrança do crédito está derivada do crédito concedido para a aquisição daquele bem. Por exemplo, se eu compro um automóvel financiado e utilizo para taxista, né? Aquilo é uma máquina útil para o exercício da profissão dele. Só que se ele compra financiado e não paga, poderá ser retirado. A casa própria, o financiamento, eu não posso alegar que é meu bem de família para impedir que eu perca a casa que eu acabei de comprar se eu não estou pagando o financiamento. Se eu não pago o financiamento derivado daquela casa, eu vou perdê-la. Então, quer dizer, a impenhorabilidade ela não poderá ser alegada referente à cobrança do crédito concedido para a aquisição daquele próprio bem. Então, eu não poderia falar e levantar a tese da impenhorabilidade quando ela for concedida para a aquisição daquele próprio bem. Então, te liga nesse aspecto aqui de penhora, basicamente dos bens impenhoráveis. Te liga também aqui na penhora, porque nós temos um rol preferencial. E nesse rol preferencial de penhora, a grande preferência que nós temos aqui é dinheiro. Então, a partir da penhora em dinheiro, eu tenho esse rol preferencial de penhora que vem dinheiro em primeiro lugar. O rol preferencial de penhora do Código de Processo Civil, ele está colocado num ambiente de estabelecer aí um grau de liquidez, quer dizer, aquilo que eu posso
transformar mais rapidamente em dinheiro. Vocês vejam a preferência que é dada, por exemplo, nesse rol preferencial, para veículos de via terrestre. Então essas qualidades que se agregam aqui a esse rol preferencial. Sobre penhora, extremamente importante, os bens impenhoráveis e o rol preferencial de penhora. Tópicos muito relacionados que podem cair para você. Não custa nada dar uma olhada lá no ambiente do Código de Processo Civil, nessa parte de execução. Essencialmente aqui na execução de quantia certa contra devedor solvente, onde nós temos citação em 3 dias por oficial de justiça para título extrajudicial, e no ambiente da penhora toma cuidado com bens impenhoráveis e o rol preferencial de penhora. Certinho então? Desejo a você boa sorte, fiquem com a gente, bons estudos.